Pronto, acho que agora deu certo. Deu certo. Agora sim, gente. Então, mais uma vez, boa noite. Vou transmitir novamente aqui minha tela. O computador reagir aqui. Pronto. Então, querido, oi, Daphne, boa noite. Nós estamos na nossa unidade 3, relembrando, nossa última unidade. Como eu já falei, essa aí é o nosso penúltima aula, né, que a gente vai conversar. A próxima vai ser mais um debate, né? Entender como foi esse semestre e também o nosso último assunto, certo? Hoje é a nossa última aula sobre plataformas. Então, nós tivemos a aula passada, que a gente viu algumas ferramentas, e hoje eu quero trazer para vocês algumas ferramentas de colaboração e também conversar com vocês sobre uma ferramenta que eu acho essencial hoje em dia para o tutor, que é o Notebook LM, tá? Hoje a gente vai ter uma atividade, certo? Essa atividade ela vai ser bem simples, mas eu peço a vocês, vocês podem estar no celular ou vocês podem estar no computador, não tem problema, assistindo essa aula, vocês vão conseguir utilizar assim, vão conseguir fazer a atividade. Quem tiver no celular, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, porque vai ter que ficar trocando de tela entre Meet e a plataforma, mas acredito que dá certo, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre algumas ferramentas de colaboração aplicadas à aprendizagem. Claro que elas não são específicas para a aprendizagem em si, para a área da educação, elas são feitas às vezes para gerenciamento de projetos, mas elas são bem. Dá para a gente aplicar, né? Dá para a gente fazer essa transposição com a educação. Queria lembrar para vocês, se tiver qualquer dúvida, podem me interromper, pode ligar o microfone, pode colocar no chat, eu estou olhando aqui o chat direto, o professor Isaac também está aqui, então se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente dá continuidade, tá certo? A gente tira a dúvida. Então, o objetivo da nossa aula, né, é analisar a situação de aprendizagem, selecionar Padlet, Miro ou Trello. Então, são essas três que a gente vai trabalhar hoje. Padlet, Miro ou Trello, né? A plataforma mais adequada. Então, lembra da aula passada? A ferramenta que a gente vai utilizar, ela não é o fim em si mesmo. A ferramenta que a gente vai utilizar, ela tem um objetivo específico porque você vai utilizar. E o que a gente vai analisar hoje, essa parte eu vou falar mais rápido, tá certo? Mas o que eu quero analisar com vocês hoje é quando utilizar essas ferramentas de colaboração. Então, lembrando da nossa situação, nós estamos no ensino online, esse curso ele é voltado para o ensino online, em que as pessoas estão distantes umas das outras. Então, a gente precisa dessas ferramentas de colaboração. Não são ferramentas de comunicação, são ferramentas de colaboração. Tá? É bem importante fazer essa distinção. Então, por exemplo, não que não exista comunicação na colaboração, mas não é o foco, certo? Então, a gente tem o WhatsApp, por exemplo, que é uma ferramenta de comunicação, aqui é uma ferramenta mais de colaboração. Então, a gente vai conversar sobre elas, diferenciar as finalidades de cada um, analisar as vantagens e limitações, identificar os tipos de interação, propor uma aplicação pedagógica, tá? Então, vamos lá. Sobre o Padlet, Miro e Trello. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Dá um joinha aí, quem já conhece essas três ferramentas, as três. Dá um joinha aí. Paula conhece as três, o Anthony disse que conhece o Trello. E aí? Vocês conhecem essa ferramenta? Não conhecem nenhuma, Romero? Ótimo, que você vai aprender sobre elas hoje. Só o Padlet. Para quem é professor, ensino online, o Padlet é bem
ele é bem aplicado, né? Andréa não conhece, beleza. Uma coisa que o Anthony, foi o Anthony? Foi. O Moodle, ele é um ambiente virtual de aprendizagem. Dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a gente pode ter comunicação, a gente pode ter, mas não necessariamente tem, certo? Então, só para diferenciar. Moodle é como o Google Sala de Aula, por exemplo. Então, são coisas bem distintas. É uma plataforma é um ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Aqui a gente vai falar de ferramentas de colaboração. Então, em relação ao Padlet, o principal objetivo dele é compartilhar e organizar contribuições. O Padlet é tão versátil que você pode utilizar com a sua turma, mas você também pode utilizar ele para a sua própria organização. Vou já mostrar, tá? Em relação à ferramenta Miro, é explorar, relacionar, desenvolver ideias, certo? Ela é como se fosse um grande quadro colaborativo. E, mais uma vez, você pode usar para si, né, para desenvolver suas aulas, etc., como você também pode usar de forma colaborativa com os seus alunos. Ressalva, tá? Como eu já havia falado para vocês na aula passada, as ferramentas hoje em dia, elas se complementam, elas são quase concorrentes umas das outras. Então, o Padlet, ele também já tem uma ferramenta de lousa virtual, por exemplo. O Miro também. Então, cada uma delas, elas acabam, eu estou colocando uma funcionalidade específica, mas hoje em dia dá para você explorar mais funcionalidades da plataforma. É claro que a forma como o Padlet faz o seu quadro colaborativo é bem diferente do Miro. Tá? Então, apesar de terem funções semelhantes. E o Trello? Tá? O Trello é mais para planejar, distribuir e acompanhar tarefas. A gente vai falar, como eu falei, cada uma delas. A diferenciação é uma regra didática simples, simplificada. As plataformas podem ter funções semelhantes, mas cada um tende a ser mais adequado a determinados objetivos. Tá? Por isso que a gente faz aqui essa distinção, apesar de elas terem funcionalidades, algumas funcionalidades que sobrepõem umas às outras. Padlet, compartilhar e organizar contribuições, tá? Então, quais são as possíveis aplicações pedagógicas dele? Uma apresentação inicial, um levantamento de conhecimentos prévios, um mural de dúvidas, um compartilhamento de produções, uma curadoria coletiva de resultados, síntese ou reflexão final e uma exposição virtual. Agora eu quero que a gente saia desse abstrato e comece a praticar, tá? Então, eu vou mandar agora no chat para vocês o link do Padlet. E eu quero que todos vocês entrem, ok? Eu vou ficar acompanhando aqui quem entra e quem não entra, tá? Deixa eu só pegar aqui o link dele. E a gente vai fazer um exercício que não vai terminar agora, mas que a gente vai fazer durante essa próxima semana, tá? Vai ser o exercício da semana. Vamos lá, quero que vocês entrem nesse link aí. Pode ser no celular, pode ser no computador. E eu vou parar de compartilhar aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela do Padlet, tá? Só um instante. É bem importante que vocês entrem, tá, gente? Para a gente poder fazer o exercício agora. Já estou vendo que tem algumas pessoas entrando. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Certo? Vamos lá, gente. Vamos lá entrando. Quem conseguiu entrar aí, coloca aí no chat. Consegui, não consegui. Certinho?
Olha, tô vendo aqui algumas pessoas, Auri. Não é necessário criar conta, tá certo? Não precisam criar conta, só entrem no link e coloquem o nome de vocês, tá certo? De preferência, o nome e o sobrenome, tá? Para que a gente possa identificar. Então, quando eu conversei com vocês sobre uma apresentação inicial dos participantes, um levantamento de conhecimentos prévios, mural de dúvidas, compartilhamento de produções, curadoria, o que eu quero dizer? Isso aí, ó. Alguém já está colocando aqui, ó. O que eu quero dizer com isso, tá? É que no Padlet eu consigo organizar informações, certo? De uma forma visual. Essas informações, elas não são só texto. Então, aqui, ó, eu já tenho o enunciado da nossa atividade, tá? Que eu já vou falar mais sobre ela. Então, aqui eu tenho um enunciado da minha atividade. E dentro do enunciado, as pessoas podem, como numa rede social, comentar, tá vendo? Ó, comentar cada uma dessas publicações, certo? Olha só, como a Paula, o Júlio, já estão comentando aqui também. Então, é um grande mural colaborativo em que eu posso compartilhar arquivos, em que eu posso compartilhar GIFs, tá? E esses GIFs eu não precisei procurar na internet, esses GIFs já são aqui dentro, certo? Eu mostro já para vocês como é que cria. E ela é uma ferramenta super intuitiva, não é necessário criar conta, então dá para você fazer milhares de atividades. Algumas das que eu coloquei aqui, como mural de dúvidas, então você pode colocar, gente, eu quero que vocês coloquem nesse mural todas as dúvidas que vocês tiverem sobre teorias da motivação. E a gente cria esse grande mural aqui dentro, tá? A gente tem levantamento de conhecimentos prévios, alguma pesquisa que não seja anônima, por exemplo, tá? Então, é infinito. Realmente, é como eu falei, tem que ter um objetivo para isso, certo? Tem que ter um objetivo muito claro para isso, ok? Eu quero trazer para vocês agora algumas funcionalidades, certo? Aqui do nosso Padlet. Quando você criar a sua conta, primeiro que ele tem a conta gratuita, tá? Inclusive, a minha conta é totalmente gratuita. Eu venho aqui, ele vai estar vazio, e você vem aqui em publicar. Quando você vem em publicar, veja o tanto de funcionalidades que ele tem. Então, dá para eu anexar arquivos, dá para eu ligar minha câmera e tirar uma foto, dá para eu colocar, gerar uma imagem de IA. É claro que aqui provavelmente vai ser alguma coisa paga, tá? Dá para colocar um link, um vídeo do YouTube, por exemplo, uma pesquisa de imagens, tá? Então, aqui eu tenho milhares de ferramentas que você pode utilizar. Aqui eu posso colocar um assunto, como todo mundo está colocando, oiê, né? Aqui é o meu título, e aqui eu posso colocar bem-vindos, bem-vindos à aula, tá? E aqui eu posso colocar qual a cor, então eu vou colocar aqui vermelho, bem-vindos à nossa aula. Vou colocar aqui vermelho, e aí aqui dentro, né, eu posso colocar aqui, na minha pesquisa por imagens, por exemplo, eu posso pesquisar uma imagem, então eu vou pesquisar aqui, hello, tá? Pesquisei hello, e aí ele me dá a minha pesquisa do Google, certo? Então, eu vou botar essa daqui, hello, e vou publicar. Olha só, o meu, ele é vermelhinho, tá vendo? E aí eu consigo, ó, vejam que ele é totalmente colaborativo, certo? Outra coisa importante aqui é que eu consigo clicar, segurar e arrastar. Vejam que vocês já colocaram milhares de publicações. E aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu cliquei, segurei e arrastei e coloquei essa publicação. Eu posso fazer as modificações aqui, olha só. Eu posso duplicar esse Padlet, tá? Eu posso iniciar uma apresentação de slides, ou seja, eu consigo fazer toda uma aula só utilizando o Padlet.
Essa ferramenta é antiga e ela ainda continua sendo maravilhosa, assim. Você, como tutor, que quer fazer algumas aulas de engajamento, você pode sim utilizar o Padlet, certo? Então, é isso, gente. O que que eu quero que vocês façam, tá? O que exatamente a Ana Paula acabou de fazer aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui, ó, qual é a nossa atividade. Prestem atenção agora, tá? A nossa atividade é uma contribuição para o nosso mural de ferramentas. A Ana Paula acabou de colocar, olha só o que ela botou, o quiz. Então, é uma ferramenta gamificada. Eu quero que vocês tirem esse tempo. Eu vou dar 10 minutos para vocês pesquisarem. Se vocês não forem pesquisar, que vocês já conhecem, pode publicar aqui, pode colocar o link de uma ferramenta de gamificação, de uma ferramenta de colaboração, tá? De quadro interativo, o que vocês conhecerem, que vocês já utilizaram, podem colocar o contexto no qual vocês utilizaram. Então, eu vou dar 10 minutos. Olha só, a Ana Paula acabou de colocar uma outra aqui. Antônio, vou te colocar aqui para o final, tá? Pronto. Então, eu peço, gente, por favor, agora, tá? Eu vou voltar às 7h35 e eu vou ficar acompanhando aqui. Eu quero que cada um que esteja aqui online coloque uma ferramenta de interatividade. Larissa, eu não conheço nenhuma. Coloca as que estão na aula passada, pesquisa na internet. Eu quero que isso seja uma grande caixa de ferramentas para que vocês, mesmo saindo aqui do curso, consigam aplicar isso no dia a dia, para que vocês possam consultar futuramente, certo? Então, depois que a gente acabar a tutoria, eu vou fechar o Padlet, tá? Vou fechar ele para que ninguém mais poste, mas que vocês possam consultar posteriormente, tá bom? Quem tiver o link dele. Então, vamos lá, gente. 10 minutos, tá? 7h35, eu volto, tá? Estou aqui observando se vocês vão colocar. Podem comentar uns nos outros também, as postagens. Ok, gente? Vamos lá? Vou ver aqui. Vou colocar aqui o link de novo, tá? Só um instante. Aqui o link. Andréia, não precisa nem colocar nome. Assim que você entrar, você pode colocar no seu post, quando você fizer a postagem, você pode colocar o seu nome completo no post, não tem problema, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Certo, Márcio, ok. Vamos lá, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um cronômetro. Deixa eu ver aqui, Edvaldo, também, se apareceu o seu. Acho que ele não tem essa funcionalidade de cronômetro. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês, tá? Nem que seja aqui, ó, no comentário. Vou perguntar aqui. Qual o seu nome? Olha só, acabei de colocar aqui. Buscador Enigma, qual o seu nome? Podem colocar aqui no comentário, ó, adicionar comentário, tá vendo? Na parte de baixo. Pronto, Edvaldo, coloca só teu nome lá, tá certo? No comentário. No teu próprio post que você criou.
Deixa eu ver se tem essa funcionalidade aqui. Tem. Pronto, gente, acabei de adicionar o timer de 7 minutos, tá? Se vocês verem que o coleguinha já colocou, tentem não colocar o mesmo, tá certo? Procurem na internet outros, tá bom? Gente, não esqueçam de colocar o nome completo, tá bom? Não esqueçam. Eu não colocar o nome completo. Se vocês não conseguirem colocar na hora que vocês entrarem no Padlet, pode colocar aí nos comentários do seu post, tá? Oi, professor Aranha. Eu vou colocar aqui novamente o link para você poder participar. Lembrando que você deve colocar alguma ferramenta interativa de gamificação que você conhecer, ou se não conhecer, pode pesquisar na internet. Faltam 3 minutos e 40 para a gente terminar a atividade. Eu só ia falar, pode colocar o link novamente? Eu não consegui abrir. Pronto, coloco sim, só um instante. Pois é, Jânio, realmente no celular é a mim mesmo. Eu só ia falar que quem fosse alterar o nome, certo, gente? Não é muito difícil de encontrar. Lá no topo, acima, pelo menos aqui, que aparece para mim no computador, tá azulzinho lá em cima. Aí você clica, onde tem cadastros no Pallet, do lado tem uma bolinha no nome que você colocou. Aí você clica nela, aí vai aparecer o nome. Aí tem assim, alterar. Aí na hora que você clica na bolinha, abre um painel que diz alterar convidado. Aí você muda e bota o nome que você quiser.
Danilo, pelo celular é mais complicado mesmo. Mas dá certo. Se der tudo certo, e qualquer coisa você fala, tá? Mas assim, eu vou deixar. Oi. É mais Pois uma coisa para a gente testar quando a gente for dar aula, né? Diz assim, é muito importante que vocês não estejam no celular. Porque, por exemplo, exato. For usar o Padlet, né? Tem ferramenta bem adaptada ao celular e tem outras que não estão, né? Exatamente. Aí vocês já viram uma das limitações da ferramenta, né? Mais uma vez a gente fala, né? Aquele mantra do EAD, né? Pessoas, conteúdo, tecnologia, né? Ou seja, a pessoa está usando a tecnologia celular que a ferramenta, que é uma tecnologia, não está adaptada a ela, né? Ao uso dela naquele momento. Então, é só para a gente não esquecer disso. Exatamente. Edivaldo, tá certo. Tá certo sim, viu? E aí a gente tem aqui, como vocês viram, algumas limitações do Padlet. É claro que, por exemplo, depois dá para fechar o Padlet, né? Depois dá para que vocês... Agora sim, por exemplo, se vier alguma pessoa de fora, vocês pegassem esse link agora nesse momento e compartilhassem com alguém, não daria certo. Então, se vocês precisarem de privacidade, tá? Que a gente não precisa necessariamente, porque a gente está autocontido, tá certo? Não tem problema, Márcios. Lembra de colocar no comentário da sua postagem, tá? Pronto. Também estou no celular, o meu foi. Deixa eu ver aqui, Andréia, se o seu foi também. Peraí. Andréia, você colocou o seu nome, Andréia? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá aqui você, ó. Tá? Então, gente, por exemplo, se a gente tiver aqui, se vocês precisarem de algum tipo de terminou, gente, a atividade. Vamos fechar. Vou parar de compartilhar aqui. Foi, Daphne, eu acho que eu vi o teu. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, professora, foi o seu também. Romero, Paula. Tá aqui, Daphne, o teu. Acredito que é Daphne que gets, né? Pronto. Uma das coisas importantes é que, se você quiser com privacidade, vocês veem que, quando vocês forem compartilhar, veja que dá para a gente, como é que eu posso dizer? Tem várias configurações, ó. Dá para gerar um código, um QR Code, tá? Então, vocês podem imprimir isso aqui, ou lançar esse QR Code para o aluno de vocês, certo? A gente tem salas em grupo, então, se eu quisesse fazer uma sala, dividir vocês em turmas e colocar uma sala específica, também daria. Eu consigo exportar esse Padlet, os resultados em PDF, certo? E aqui eu coloco, ó, visitantes com link como escritor. Então, eu posso tirar o acesso de vocês, eu posso colocar vocês só como comentaristas, por exemplo, tá? Posso colocar o professor Isaac aqui como moderador, e ele fica também como moderador. Eu posso colocar uma senha, então só entra aquelas pessoas. Então, quando vocês forem criar o Padlet de vocês, gastem um tempinho pensando nessas configurações, tá certo? Como que vocês querem que essas configurações fiquem? Uma outra coisa importante também é esse link incorporar. Esse incorporar me dá um código em que eu posso colocar esse Padlet no Canva. No Canva eu consigo incorporar esse código. Eu coloco esse código e aparece lá no Canva o Padlet, certo? Esse Padlet que foi criado. Então, assim, no Gama, quem utiliza a plataforma Gama, então tem inúmeras possibilidades, tá, gente? Assim, de verdade, ele é muito completo na versão gratuita dele, no que ele precisa entregar, tá? No caso, Anthony, Zoom, Teams e Meet são ferramentas de comunicação. Claro, também são de colaboração, mas são mais ferramentas de comunicação, certo?
Jane, eu olho já o seu, tá? Antes do final da aula eu olho. Eu vou deixar esse Padlet aberto lá no Google Sala de Aula durante essa semana. Então, vai ser a atividade da semana. Certo? Quem já fez aqui já está tranquilo. Mas para vocês que vão assistir a aula online, é importante que vocês façam também, tá bom? Vou voltar aqui a compartilhar meus slides. Para quem assistir offline, né? Você falou online. Offline, desculpa. Para quem for assistir a gravação, pronto. Isso. Então, vamos lá. E a gente tem o Miro, que é construir visualmente o pensamento coletivo. O que é que o Miro faz, de forma geral? Ele é um painel interativo. Todos os outros, a partir de agora, eu vou só mostrar, porque eu quero mostrar ainda no notebook LM para vocês, para não ficar muito extensa a aula, tá? Então, no Miro, é possível fazer brainstorm, análise coletiva de problemas, planejamento de projetos, avaliação de alternativas, elaborar jornadas, fluxos, organizações. Tá? Então, tudo isso é possível fazer com o Miro. Tá? E aí, esse ponto aqui, esse ponto de atenção, ele vale para todos, certo? Vocês viram que o Padlet, ele é muito enxuto. Eu tenho alguns ícones, mas os ícones são muito pequenininhos lá em cima, e eu tenho o publicar bem grandão lá embaixo, com animação no botão. Isso é pensado na jornada do usuário, né, como o pessoal que desenvolve, né, essas ferramentas, ela acaba sendo, ela tem esse ar mais pedagógico mesmo. Por quê? Porque ela já foi pensada para um público, o Padlet especificamente, você percebe que ela já foi pensada para o campo educacional. Quando eu vou para o Miro, ele já é pensado para um campo mais do pessoal do design gráfico, do design web, por exemplo, de corporações, tá? Claro que o Miro tem muitas funcionalidades que dá para usar na educação, de fazer essa transposição, mas o problema de ferramentas como o Miro é porque tem tanta função, tem tanta coisa que se perde, que você fica perdido naquele mundo de coisas. E aí, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês ele rapidamente, tá? Só um instante. Pronto. Então, vejam aqui o Miro, certo? O Miro, ele é essa tela mesmo, tá? Na hora que você fizer a sua conta, e eu vou colocar aqui para vocês o site, quem quiser não precisa olhar agora, pode olhar depois, tá? Essa ferramenta especificamente, ela é como vocês estão vendo, um quadro interativo. Então, ela tem muitas funções, inclusive as funções de IA. É claro que nem tudo está disponível no plano gratuito, mas dá para trabalhar normalmente com o plano gratuito, certo? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar um protótipo, um diagrama, tá? Então, eu venho aqui e crio um diagrama. E isso aqui já é todo como é que eu posso dizer? Já tem tudo pronto para você criar. Olha só, ele abriu uma nova janela e a partir daqui eu posso criar um diagrama em que eu conecto automaticamente
aqui na ferramenta as formas, tá? Terminou aqui, pode clicar em voltar para o Canvas. E aí, o que foi que ele fez? Esse meu diagrama que eu criei, ele é uma imagem. Ele não é bem uma imagem, mas é como se fosse um container. Ele está dentro de um container que eu posso editar ele depois e eu posso clicar e arrastar e incorporar outras coisas. Tá? Além disso, eu tenho templates prontos. Então, vocês precisam, por exemplo, fazer algum tipo de atividade com os alunos, por exemplo, em que vocês precisam criar um fluxo, um diagrama, para que eles criem um diagrama. Ou então, eles têm que criar um protótipo de alguma coisa, para quem é da área da tecnologia, protótipo de um aplicativo, protótipo de um projeto de ciências, um projeto de matemática, por exemplo. E eu preciso criar um protótipo. Então, aqui ele já tem várias coisas que são já pré-prontas, tá? Algumas delas são gratuitas, outras pagas, mas eles têm muita coisa. Além disso, eu posso criar uma nota, olha só. E aí eu poderia pedir para vocês entrarem, criarem essas notas, à semelhança do Padlet, mas aqui ele é diferente do Padlet, porque no Padlet, à medida que você vai criando, ele já vai organizando. Aqui não, é totalmente livre, tá? É uma ferramenta totalmente, como se fosse realmente uma tela, ela é uma tela interativa, não, ela seria um quadro colaborativo, tá? Eu posso desenhar. Esse quadro, eu posso definir, por exemplo, que isso aqui é um tamanho A4. Então, ele cria um quadro no tamanho A4. Se depois eu precisar imprimir aquilo que os alunos fizeram, por exemplo, eu já posso criar um quadro no tamanho A4 e eles começarem a colaborar a partir daqui. Então, para que vocês entendam, o Miro, ele tem muitas funcionalidades, certo? Dá para criar muita coisa, dá para comentar. Então, eu digo assim, eu posso dizer, não gostei. E aí fica o meu comentário. Eu posso curtir o comentário, eu posso colocar um emoji no meu comentário. Então, se vocês explorarem essa ferramenta também aí no curso online de vocês, né, na tutoria que vocês derem para os alunos, é possível, sim, criar muita coisa. Entendido, gente? O que vocês acharam dessa ferramenta? Ok, não ok. E aí, gostaram? Então, assim, explorem, tá? Ferramenta é uso, 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 uso. Não, eu não tive ninguém que chegou para mim e falou assim: Larissa, o Miro, tu clica aqui, tu faz aqui. Não. Eu tive que ir lá, eu tive que usar, procurar todo tutorial no YouTube. Então, realmente, ferramenta é uso, certo? Beleza? Agora a gente vai para a nossa última ferramenta, que é o Trello, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Precisa nem eu entrar nos meus slides, não. Peraí. O Trello, diferente das outras ferramentas que a gente viu até agora, a gente viu o Padlet, que dá para fazer essa interatividade mais estruturada com os alunos, mais simplificada. Eu não preciso criar uma conta no Padlet, por exemplo, eu já posso ir lá e fazer essa colaboração. Já o Miro é diferente. Eu consigo compartilhar com os meus alunos, mas ali é mais para a gente ter ideias, formular ideias ali naquele espaço. Eu precisar criar diagramas, protótipos, algo mais relacionado à criatividade, à aplicação. Aqui, o Trello é uma ferramenta de organização. Organização de equipes, organização de trabalho, de fluxos de tarefas. Então, por exemplo, digamos que eu passasse um trabalho em grupo para vocês. Então, eu quero que o Danilo, Romero e a Andrea façam um tri, certo? Eu poderia pedir para vocês, para que vocês criassem um Trello, tá? Essa ferramenta aqui.
para que eu tivesse visibilidade onde é que vocês estão no trabalho. O que é que você está fazendo hoje? O que é que você vai fazer essa semana? O que é que deixa para mais tarde? Ou o que é que precisa ainda ser feito? O que já foi feito e o que não foi? Então, o Trello ele tem essa função de organizar, assim como o Padlet. Só que o diferente do Padlet, aqui ela já é uma ferramenta específica para a organização, tá? Então, por exemplo, em vez de colocar hoje, eu posso colocar a fazer, por exemplo, eu posso colocar o que já foi feito, tá? O que precisa ainda ser feito. E aí eu venho aqui, adiciono um cartão, e dentro desse cartão eu posso colocar tarefa 1, por exemplo. E aí, quando eu clico em tarefa 1, veja que dá para eu adicionar coisas ali dentro. Então, eu posso adicionar uma etiqueta e dizer que aquela tarefa se relaciona. Por exemplo, aqui, etiqueta, eu posso colocar atividade 1. Então, essa tarefa 1 é da atividade 1, por exemplo. Certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, atividade 1. Criar uma nova etiqueta, tá? E aí, boto em criar. Pronto. Então, essa minha tarefa 1 se relaciona à minha atividade 1. Então, você já pode, por exemplo, como é que eu aplico com meus alunos? Você pode criar, quando você for criar os seus grupos com os alunos online, você pode, para você ter visibilidade do que está sendo feito, se determinada pessoa não fez nada, se a outra está fazendo tudo, dessa forma. Você pode pedir para eles declararem o que eles estão fazendo. Então, eu posso colocar aqui um checklist, eu posso colocar data, tá? Então, essa tarefa, ela tem começo, meio e fim. E aí, você pode já criar toda a estrutura daquela atividade e depois os alunos vão só alimentando, vão colocando, dando um checkzinho que foi concluído, por exemplo, tá? Então, quando eu fecho aqui, olha só, agora eu posso dar um check. Pronto, a minha atividade está feita. Uma vez que ela está feita, eu posso trazer ela para cá, feito. Então, essa é a função do Trello. A função do Trello é fazer essa organização de forma bem simples, rápida, direta. Claro, no plano pago, ele tem milhares de coisas, templates e etc. O nosso foco não é esse, nosso foco é o gratuito. Então, gratuito dá para fazer isso que eu acabei de fazer, certo? Essa questão aqui da caixa de entrada é uma coisa nova, que aí... Ah, não, isso aqui é uma forma, então, assim, dá para você adicionar vídeo, ele está demonstrando, né, que é novo. Dá para você adicionar vídeo, dá para você adicionar uma imagem, tá? Olha só. Isso aqui ele mostrando, né, ó. Ele adicionou aqui uma imagem, ele tem aqui uma descrição, tá? Ele se integra com outras ferramentas. É isso, deu para entender, gente, qual é o propósito da ferramenta? Ok? Ótimo. Então, assim, quando vocês forem fazer um trabalho em equipe, seja você como tutor ou você como professor, mediador pedagógico, pense na ferramenta, porque um dos problemas do trabalho em equipe é justamente esse. Às vezes a gente pede o EAD precisa do aluno que ele tenha uma certa autonomia. Só que quando você precisa que o aluno entregue aquela atividade, porque vai valer a nota dele, do semestre, do bimestre, por exemplo, aqui eu estou dando uma estrutura para ele, eu estou dando visibilidade, eu estou dando previsibilidade para ele. Então, ele não se sente perdido. Ah, eu tenho que entregar a atividade até dia 17. Tá, mas qual é o passo a passo para entregar essa atividade? Então, se você achar que isso no seu contexto é útil, você pode pegar esse passo a passo, colocar dividir em partes, certo? E aí já colocar para o aluno e só dando cheque. Ah, beleza, eu terminei essa parte, agora eu já tenho que ir para essa próxima. Então, para ele, sai de um tempo abstrato, que ele precisa de mais autonomia, para uma coisa mais estruturada. Então, essa ferramenta pode te ajudar nisso, tá?
Anthony, o Scrum, o Scrum é um método, né, de desenvolvimento do trabalho que pode utilizar o Trello como ferramenta, tá? Não se preocupe, Jane, você pode assistir depois, tá? Não tem problema, não assiste, tenta mexer na ferramenta, vai ficar salvo. Deixa eu compartilhar com vocês o link do Trello. E então, gente, assim, é isso, tá? Essas são as ferramentas que eu queria mostrar para vocês como ferramentas de colaboração, certo? Professor Aranha, isso aqui é a estrutura de um Kanban, tá? Isso aqui é a estrutura de um Kanban. Isso mesmo. É uma forma de Kanban. É porque o Trello tem como você colocar nessa parte aqui superior, ó, tem como você colocar outras coisas que não necessariamente o Kanban. A fazer, feito, para o futuro, que precisa ser feito, backlog, que a gente chama, não precisa. Você pode colocar outras coisas aqui também, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, etc, tá? Então, vocês precisam realmente adequar a realidade de vocês. Mas eu quis trazer essas 3 ferramentas porque elas são, se vocês perceberem, elas são muito úteis. No plano gratuito, traz muita coisa, entrega muita coisa, e a gente, né? Isso mesmo, exatamente. Projeto de TI, projeto de ciências, projeto de biologia, de forma geral, tá? Então, eu preciso, por exemplo, vou falar uma coisa bem específica, por exemplo, cada folha tem um tipo, tem uma forma de borda, uma forma das ranhuras da folha, então lá eu posso fazer um grande catálogo de folhas, de árvores, por exemplo, de tipos de árvores. Eu posso fazer um trabalho dos tipos de geografia, dos tipos de nuvem, tá? Anthony, eu coloquei o link do Miro aqui. É miro.com, bem simples, tá? E aí, para fechar esse assunto de plataformas, eu quero trazer para vocês o notebook LM. Ele tá mais conectado com a nossa aula lá do início, do final da unidade 2, do desenvolvimento de materiais educacionais, certo? Professor Aranha, ainda não, tá? Eu até falei no início da aula, que o senhor chegou depois, que a aula vai demorar mais um pouquinho por causa dessa última ferramenta agora. Eu vou tentar não me esticar muito, tá certo? Mas é bem importante que vocês conheçam ela. Por quê? Das ferramentas que eu tenho testado, ela é uma das mais completas para desenvolvimento de materiais educacionais. Rápidos, né? Por que eu digo rápidos? Porque eu quero que vocês lembrem, né, mais uma vez o seguinte. Professor Isaac, você está compartilhando ou fui eu que compartilhei? Não, fui eu, é porque tu começou a falar, eu pensei que eu já era para me preparar. Ah, tá bom, pronto. O que é que eu quero falar para vocês? Quero relembrar com vocês, tá? O tutor de forma holística, certo? De forma abrangente, desculpa, forma abrangente. Não necessariamente ele vai fazer os materiais educacionais, mas ele pode fazer materiais complementares para o desenvolvimento dos alunos e personalizar a educação deles, ou dele, indivíduo, ou do grupo. E aí o Notebook LM, que agora é Gemini Notebook, porque todo dia essas plataformas mudam, ela me dá isso, tá? De forma gratuita. Antônio, exatamente. Se a gente for pensar no trabalho do tutor, lembra que é as 3 visões que o Isaac deu: conteúdo, pessoas e plataforma. Então, ele precisa pensar nesses 3. A gente já falou um pouquinho sobre a questão de pessoas, agora a gente está falando sobre mais a questão de plataformas, tá? Tecnologia.
Então, professor Isaac, pode entrar aí. Não, primeiro, antes de entrar no notebook. Percebam que essa é a carinha do notebook LM, tá? Vejam que a gente já tem aqui 2 notebooks. O que são esses notebooks? Pensem como pastas, tá certo? Então, aqui dentro eu tenho 2 pastas. Eu tenho essa parte de notebook sem título e eu tenho essa parte da unidade 1, motivação EAD, tá? Professor Isaac, você pode renomear a pasta notebook sem título? Peraí. Nos 3 pontinhos. Isso, Pode, editar título. pode excluir, editar, adicionar ou fixar no topo, porque depois de um tempo, né, você pode criar vários, né? Então, para organizar, Isso. editar título, pronto. Aí você pode colocar um outro título aí mais relacionado. Pronto. Para entrar, é só clicar em cima, tá, da pasta. Vamos lá. Agora vamos entender um pouquinho da interface do Notebook LM. Primeiro, o que o Notebook LM faz? Tá? Ele é uma ferramenta do Google que está disponível para qualquer pessoa que tem e-mail Gmail, seja corporativo, seja pessoal, tá? Seja de professor. No nosso caso, a gente tem o perfil de professor pelo IF, né? Então, aqui dentro, qual é o propósito dele? É que eu tenha um conjunto específico de documentos, não só documentos, mas de mídias, em que eu possa interagir e conversar com essas mídias. E, através delas, eu desenvolver formas, né, não interativas, mas multimídias através dela. Vamos lá, vamos começar o passo a passo. Veja que nesse canto aqui esquerdo, a gente tem fontes, tá? Em fontes, o que é a fonte? A fonte é aquilo que você quer, aquilo que você precisa conversar com ela, aquilo que você quer extrair. Pode ser um PDF, pode ser. Isaac, pode colocar. Pronto. Pode ser um PDF, pode ser um vídeo do YouTube, tá? Pode ser um arquivo do seu Drive, porque ele se liga ao seu Drive do Google. Pode ser um texto que você copia e cola, pode ser um link da internet, um site, por exemplo, em que você tem aqui, agora você pode pesquisar novas fontes direto, como se fosse um navegador, tá? Então, aqui você pode colocar as suas fontes, né? Um e-book, um artigo científico, não um, mas, se eu não me engano, muitos, tipo, 100 e tantos, se eu não me engano, tá? Eu não tenho esse número de cabeça. Você pode colocar muitos, tá certo? E começar a interagir com eles. Então, professor Isaac, abre aqui as fontes, aqui fechou. Do lado de conversa, isso. Não, do lado de conversa, lá em cima. Do lado de conversa. Peraí, De porque baixo em resumo. o negócio aqui tá bem no meio. Tá. Isso mesmo. Pronto, ó. O que foi que o professor Isaac fez? Ele pegou as nossas aulas, tá certo? Todo o material escrito das nossas aulas, percebam aí, ó, aula 11, aula 12, aula 13, aula 7, aula 9, ele pegou tudo, todo o material, e colocou no notebook LM. Então, essas são as nossas fontes, certo? Ele poderia ter feito também, não sei se você fez, professor, pegue o link do YouTube, porque lembra que as nossas aulas são no YouTube, não listadas, né? Eu fiz preferência pelos slides, gente, que é mais rápido, porque às vezes vídeo é assim. Isso. Tanto se você colocar um vídeo, como pedir para ele gerar um vídeo, demora um pouco a gerar, por exemplo. Aqui na direita, a Larissa ainda vai explicar, a professora Larissa ainda vai explicar, mas vocês vão ver as funcionalidades. Mas se eu, por exemplo, fosse colocar um vídeo, ele demora um pouquinho mais, tá? É só para ser mais rápido mesmo. Mas, professor Isaac, clica aqui em adicionar fonte. Eu tô seguindo, peraí. Tranquilo. Debaixo de fontes, tem adicionar fonte.
Não, você fechou aqui as fontes. Isso. Adicionar, tem um botão, adicionar. Isso, vai mais para cima, mais para cima, mais para cima. Pronto, aí. Gente, porque eu tô com um problema de vista também, certo? Só para vocês. Aí, enfim, mas tudo bem, vamos prosseguindo, tá? Aí, vejam que aqui na parte inferior tem assim, enviar arquivo e sites. Clica em sites. Pronto. Aqui, vocês podem colocar links do YouTube. Tá certo? E inserir. E não é só um, não. Uma vez eu fiz um notebook LM, que eu queria saber sobre produtividade, eu peguei, por causa do TDAH, eu peguei todos os links que eu vi no YouTube sobre TDAH e produtividade e coloquei. Então, eu conversei com vários vídeos do YouTube sobre isso. Por quê? Porque lembra que o YouTube é do Google. E o YouTube tem a transcrição. E aqui no Notebook LM já vai a transcrição do vídeo do YouTube. Entendeu? Então, assim, você consegue aquela fonte, vira um texto, entre aspas, porque o vídeo do YouTube tem transcrição, tá certo? Então, pode fechar aí. E aí, outra coisa, gente, que é importante mencionar, é que, por exemplo, às vezes você vê uma palestra de uma hora, né? Vê 2 horas uma aula, e tudo bem. Obviamente, o ideal é que você assistisse, mas, por exemplo, às vezes você só quer extrair uma informação específica e tudo. Aí você pode colocar. Outra dica que eu dou é assim, quanto mais coisa você colocar, pior vai ser a resposta, tá? Então, é assim, por exemplo, eu coloquei todas as aulas. Então, ele vai dar uma resposta talvez muito genérica, ou ele possa, como a IA acontece, que é o termo técnico, alucinar, né? Ela inventa. Então, um dos trabalhos que é importante a gente usar a IA é usar ela como assistente, ou seja, se eu pedir para ela fazer um resumo da unidade 2, de todos os slides que eu coloquei aqui, é muito importante eu revisar depois, porque ela vai inventar, gente. Ela, por exemplo, se eu botar um livro aqui de 100 páginas, ela não vai ler as 100 páginas, tá? Então, assim, quanto menor o texto e melhor o meu prompt, melhor a resposta, tá? Só para fazer essa ressalva. Isso. Aí, professor, pode fechar aí. O professor Aranha já pediu o link. Não, eu já falei sobre isso. Ah, tá. Pode fechar aqui essa parte das fontes. Beleza, gente. Então, nessa parte das fontes, ficou entendido? Alguma dúvida? Aí percebam que ele já leu e fez um resumo aqui, ó. Você pode perceber que ele já fez uma leitura, tá? Isso mesmo. Que é outra. Aí a gente vai para a parte do meio, né? Aqui é essa parte do meio da conversa. Então, como eu falei para vocês, vocês podem conversar com as fontes de vocês, tá? Você pode conversar com uma fonte, você pode conversar com as 5 fontes, tá certo? Não necessariamente você pode conversar com todas ao mesmo tempo, você pode conversar com uma, porque como o professor Isaac falou, às vezes você quer extrair uma informação muito específica, mas você não sabe exatamente qual fonte está, aí você pode fazer isso, usa as 5 fontes. Quando você quer algo mais direcionado, você usa só uma, 2 ou 3 fontes, e enfim, você seleciona melhor o conteúdo para que a resposta venha mais correta, tá certo? Outra coisa também é que lembra que isso aqui é um prompt. E uma coisa muito importante que eu quero conversar com vocês. Isso aqui não é ChatGPT, isso aqui não é Gemini, isso aqui não é Cloud. A cabeça aqui no Notebook LM, ela é diferente, tá? Lembra que você está conversando especificamente com aquelas fontes. Então, não adianta colocar nada muito geral. Por exemplo, você precisa ser específico no que você quer, tá? Aí, professor, se puder colocar nessa parte superior, do lado de conversa, tem esses ícones aqui dos 3 pontinhos. Esse outro ícone aqui, esse do lado. Isso, pronto. Você pode configurar as suas conversas, ou seja, você pode configurar a forma como ele aparece, como ela vai conversar com você, tá?
que você pode configurar? Se você quer algo padrão, o que é o padrão? Como o ChatGPT, que você chega, conversa com ela, te dá uma resposta. Ou você pode colocar como guia de aprendizado. Imagine, então, que aqui você é um tutor, tá? Não, aqui você não é um tutor, aqui você é um aluno. Aí você tem uma aula de 1 hora, essa aula aqui, de 1 hora, tá? 1 hora e meia. Eu posso pegar o vídeo do YouTube, como o professor Isaac falou, colocar só esse vídeo no notebook LM, botar na configuração guia do aprendizado e a forma como ele vai falar com você é como se ele fosse um tutor. Isso aqui é importante quando é um assunto complicado e você não sabe como se expressar com o seu aluno, então você vai ver a forma como ele se expressa com você e você pode replicar com o seu aluno. Esse passo a passo de aprendizado, certo? Então, é bem importante sobre isso. Você também pode personalizar a forma. Ao personalizar a forma, você tem que ser muito direto como que você quer que isso aconteça. Então, haja como especialista em educação à distância, etc. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, que é todo mundo sobre isso. Mas você... A dica isso, que eu dou, então gente. você pode... Eu vou dar só uma dica, tá? O que eu faço, eu não uso muito o notebook LM, às vezes uso, mas eu acabo usando mais o ChatGPT. Duas coisas que duas linguagens na minha cabeça que eu uso. O que é mais útil, didático, prático, tá? É uma conversa na minha cabeça aqui. E a segunda conversa é qual é o mais filosófico, científico, criterioso, lógico, com base em evidências, entende? Então, por exemplo, em um ele vai ter uma linguagem mais complexa, mas ao mesmo tempo eu estou forçando ele a ser profundo naquele assunto. E no outro eu estou pensando em praticidade, didática, utilidade. Então, sempre, quando eu vou ter as minhas conversas com a IA, né, eu pelo menos tenho esses dois focos, tá? É só a sugestão. Isso. Então, assim, fazer um bom prompt é toda uma aula só para isso, né? Mas é para que vocês entendam o que dá para fazer no notebook LM, tá? Porque, assim, como o professor Isaac falou, a IA, ela inventa muito. Ela inventa, ela não te dá a fonte correta. Aqui, que a proposta do notebook LM é diminuir isso. Quando a gente diminui o escopo dela, fecha o escopo dela nessas fontes, quando a gente personaliza o prompt de uma forma que ela seja muito específica, diminui muito a chance dela alucinar. Não é que ela não alucine, já aconteceu comigo dela alucinar, mas diminui muito, tá? Então, Isso, outra porque coisa a também diferença, gente, só uma observação, a IA, ela trabalha com banco de dados, tá? Então, o que o Notebook LM faz? Se tu pergunta para o ChatGPT uma coisa muito geral, ele vai te dar muito geral e ele vai te coletar, fazer matriz num banco de dados muito geral e vai te dar a resposta mais genérica possível. O massa aqui do Notebook LM tu gera o teu banco de dados, tu joga, o que a professora Larissa acabou de falar, tu joga o material que ele vai conversar contigo, vai refletir, entendeu? E é por isso que diminui a chance de ele inventar e errar. Isso. E aí, pensa você como tutor, que você precisa explicar melhor para o aluno, precisa deixar mais mastigado para o aluno, por exemplo, o aluno que está com dificuldade, lembra das teorias da motivação, tá? Aqui, o por trás está as teorias. Então, o propósito dessa ferramenta é justamente melhorar essa percepção do aluno de que ele consegue sim, que ele pode esmiuçar ali no início e depois ir crescendo aos poucos. Então, o notebook LM vai me ajudar nisso, certo? Também eu posso escolher o tamanho da resposta. Ah, eu quero uma resposta mais rápida, curta, ou algo mais longo, porque realmente me demanda algo mais longo, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre personalização. Aí pode ser que você precisa salvar, certo? Isso, Júlio, é uma IA específica para aquelas fontes. Você está personalizando a IA para aquelas fontes específicas, tá? O ChatGPT, ele é muito generalista, Cloud e o Grok, e essas outras ferramentas. Aqui não, ela é muito específica para isso. Foi, professor? Eu ia falar, eu estava conversando com uma pessoa, ela achava
que o banco de dados da OpenAI era a própria internet. Eu digo, não, meu amigo. É o banco de dados da OpenAI. Eles têm um banco de dados que eles guardam informações, tem várias discussões jurídicas aí, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele, por exemplo, agora se você pedir para ela buscar na internet, aí ela vai fazer a busca nos sites públicos, né? Mas, ou seja, ela tem um banco de dados lá que ela tem bastante informação. É só para vocês verem que ela pode inventar também. Isso. É isso, tá? Wallace, eu te respondo já, a gente vai falar sobre isso também. Aí, uma vez que eu tenho isso, que eu tenho essa conversa, então o professor Isaac colocou uma conversa. Ó, quero saber mais sobre essas fontes usadas no guia do aprendizado. E isso aqui acho que é uma resposta automática na hora que você muda para a guia de aprendizado, tá? Então, ela vai falar um pouquinho sobre cada uma das fontes, ó. Ela vai estar resumindo cada uma das fontes, tá vendo? Beleza. E outra coisa que não é só uma vantagem, é absolutamente diferencial, é as referências. Então, eu sei exatamente de onde foi tirado. Ele não só me mostra que ele utilizou aquela referência, mas ele mostra exatamente as palavras de onde ele tirou aquilo, tá? Por isso que dá para você observar, olha só, tá vendo? Então, ele tirou do slide de introdução, tá aqui me mostrando exatamente de onde ele tirou aquela informação. Então, se ele interpretou errado, ele pode interpretar errado. Você pode dizer, olha, você interpretou errado, a fonte tal não é isso. Então, você vai contestando, a IA, ela precisa ser contestada. Porque com essa contestação é que ela vai melhorando. Um problema sério que a gente tem ao usar a IA é achar que ela vai cuspir a coisa pronta, que ela vai te dar tudo. A IA, ela precisa do ser humano para ir se aperfeiçoando, aperfeiçoando aquela resposta. Então, nunca fiquem satisfeitos com a primeira resposta. Sempre interroguem ela, validem o que ela colocou. Leiam e validem. Cuidado, copia e cola, tá certo? Isso é muito, muito importante, tá? Porque você fica encantado. Pronto. Isso aqui é perfeito para fazer um artigo científico, isso aqui é perfeito para fazer uma revisão de literatura. Não é bem assim. Você pode até fazer, mas você precisa validar se aonde ela pegou está correto com a interpretação que ela colocou, tá? Ainda precisa do trabalho humano ali dentro. E aí, gente, a gente vem para a nossa terceira parte, que é nessa parte mais à direita, que é o estúdio. E é aqui que entra mais ainda o papel do tutor. A partir das minhas fontes, então, a partir de todas as aulas, eu consigo gerar objetos educacionais, tá? Quais tipos de objetos educacionais? Eu consigo gerar um resumo em áudio, eu consigo gerar um mapa mental, uma apresentação de slides, um resumo em vídeo, enfim, relatório, um teste, que aqui é como se fosse um quiz, tá? Uma tabela de dados, quando você está tratando com, por exemplo, você quer fazer um relatório com dados, e aí você consegue fazer uma tabela a partir disso, um infográfico. Então, assim, é um mundo. Inclusive, algumas dessas coisas eu já utilizei, já coloquei para vocês, tá? E aí, professor Isaac, se puder, tenta gerar um mapa mental. Um mapa mental. E aí, gente, ó, eu posso fazer um mapa mental só com as fontes, com todas as 5 fontes, com uma fonte. Isso vale para todos esses objetos educacionais que ele vai gerar, tá? Tá vendo? Eu posso escolher. Eu quero um mapa mental só da aula 11, por exemplo, tá? E aí, para ficar ainda mais preciso, faça um resumo da aula 11. Não faça isso. Você tem que ter consciência do que é a aula 11. Então, eu preciso saber se a aula 11 é sobre personalização da experiência, quais são os principais tópicos. Por quê? Professor, pode voltar aí, clicar no xizinho aí para fechar? Porque aqui, clica lá de novo, para gerar o mapa mental nessa setinha. Qual deve ser o tema? Porque se você colocar para resumir tudo, ele vai resumir tudo, mas ele tem mais chances de errar.
Agora, quando você cria um mapa mental mais específico, aí ele tem mais chance de acertar, certo? Não vamos gerar tema, nada, bota só gerar, professor, só para a gente dar uma ideia aí como é que fica. Eu vou tentar. Quer ver o negócio bagunçado ou vamos selecionar só personalização, por exemplo? Só as aulas que essas Pode duas? selecionar só um, não tem problema não. Pronto, Vou botar essas duas que foram as últimas de personalização. pronto. Gerar. Aí, gerar. E aí, ó, tá vendo? Ele começa a gerar aqui embaixo, tá? E aí demora um pouquinho. Outra coisa que eu até já fiz com vocês, que eu já coloquei no Google Sala de Aula para vocês, foi o resumo em áudio, porque ele cria um podcast, duas pessoas conversando sobre aquela aula, tá? Eu não vou entrar em detalhes de tudo, porque realmente, assim, dá para personalizar cada micro detalhe. Ah, eu posso gerar uma apresentação? Pode, mas essa apresentação tem como personalizar cada detalhe. Então, são muitas coisas. Olha só o mapa mental que ele gerou, gente. É um mapa mental interativo. Então, dá para você ir abrindo. Olha só, mediação. Aí você pode clicar aqui no maisinho e ir abrindo, ó, dentro de conceitos fundamentais, tá vendo? E aí, ir abrindo cada vez mais. Você pode baixar isso. E ele vai abaixar com Gente, ele eu já fiz várias vezes, mas toda vez eu me impressiono, que é massa demais. É, exatamente. Então, eu quero gerar um mapa mental para o meu aluno dessa daqui, mapa mental. O que você precisa fazer é validar se ela fez certo ou não. Se ela não fez, aí você tem que personalizar de uma forma que ela faça. Certo? Tem como compartilhar? Tem. Veja um botãozinho aqui de compartilhar. Clica aqui, professor, no botão de compartilhar. Você tem como compartilhar. E aí, o que é importante, certo? Se você estiver usando uma conta Gmail normal, você consegue compartilhar com qualquer pessoa. Mas se você usar uma conta como a gente usa, uma conta educacional de uma organização, eu não consigo. Por isso, eu não consigo compartilhar isso aqui com vocês. Mesmo que vocês sejam alunos dentro do Google Sala de Aula, etc. Porque tinha que ser da organização, tá bom? Aí pode fechar, professor. Infelizmente, né? Então, assim, a gente tem essa limitação do notebook LM. Mas se eu criasse isso aqui na minha conta pessoal, aí eu poderia compartilhar com vocês. Vocês certo? podem, gente, depois vocês mesmos pegam os materiais, baixam, colocam e vão brincando aí com o notebook LM. Exatamente. Aí, é isso, pode fechar, professor. Então, Aí tá aqui é só para subir e descer, né? Dar um zoom, ó. Mostrar o restinho aqui. Aqui é mais, menos, e aqui para baixar. Tem a opção também. Isso. Pronto, aí pode fechar. E aí, acho que era o Wallace. Pronto, Wallace. Respondendo ainda mais a sua pergunta. É possível não só compartilhar o artefato específico, como também todo o notebook, tá? Mas tem aquela limitação. Você tem que criar numa conta pessoal para poder dar certo, tá? Clica aí, professor, no resumo. Aqui seria nesse botão compartilhar na parte superior, tá? Tá vendo? Mas eu já testei e ele só compartilha dentro da própria organização, porque é uma conta corporativa educacional, certo? Pode fechar. Aí, gente, uma outra coisa que eu quero destacar para finalizar é o teste. O professor pode clicar aqui no teste. Então, aqui no teste, eu consigo fazer questões de múltipla escolha para para aquele assunto específico, tá certo? Então, aqui a gente consegue gerar, consegue colocar o número de questões, tá? E outra coisa também são, mesma coisa, você pode escolher a fonte, tá? Então, eu posso fazer um quiz só especificamente com aquele assunto.
Pode fechar aqui, professor, por favor. Pode fechar. Vou mostrar aqui o outro. E o outro que eu quero mostrar para vocês, por último, são os cartões didáticos, tá? Pode clicar aqui, tá em cima de infográfico, professor. Cartões didáticos. Isso. Então, esses cartões de estudo, a gente pode até gerar um aqui. Pode gerar, só para eu poder demonstrar aqui para eles. Que é como se fosse aqueles cartões de memorização. Então, ele me dá uma pergunta, e aí ele me dá aquele cartão em que eu tenho que clicar naquele cartão e ele vai girar com a resposta. É o flashcard, tá? Ele demora um pouquinho para gerar, mas era isso, gente, assim, tem mais coisas para falar? Tem. É um mundo aqui dentro. Mas é para mostrar para vocês que a IA está evoluindo, né? Existe esse nicho de mercado que o Google viu aí, e que dá para vocês, como tutores, hoje em dia, dar um suporte mais personalizado para aquele aluno, mais direcionado para ele, em múltiplos tipos, tá? Em múltiplos tipos de objetos educacionais, em vídeo, em áudio, em imagem, tá? Pronto, ó. Qual é a principal diferença de lógica entre um LMS tradicional e um PLE? E aí, alguém sabe responder? Alguém lembra da aula de personalização? Qual é a principal diferença da lógica entre um LMS tradicional e um PLE? Ixi, ninguém lembra? Eita, tem que rever, gente, a aula de personalização. Vai lá, professor, vira aí o card. Olha só. Cadê? Ele não mostrou, não? Ah, tem que clicar aqui em ver resposta. Aqui, ó. Tem que clicar no card, eu acho que isso, tá aí, ó. Tá aqui, ó. Peraí, desculpa, deixa eu voltar. Ver resposta. Ele vira, ó. E ainda tem explicar, ó. Então, o LMS tem percursos definidos previamente. Cadê? Ó, pronto. Clica aqui, ó. O LMS tem percursos definidos previamente, enquanto o PLE permite que o estudante organize seus próprios recursos e redes. Ou seja, é tipo um joguinho da memória, né? Você vira o card, ó. Só clicar aqui, na verdade, ó. Não precisa nem clicar aqui, é só clicar no card e aí o aluno ainda pode clicar aqui, ó, explicar, ó. Ele vai não entendi, né? Não lembrava, também não entendi. E aí ele vai explicar exatamente sobre isso. Ele vai buscar nas fontes. Tá gerando aqui onde no meio. Tá isso aqui. Isso. Rapaz, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu disse, rapaz. Aí ele mostrou aqui, tá vendo? Aí ele mostrou a explicação. Então, assim, não tem desculpa nem para a gente não estudar, como nem para o nosso aluno, né? Assim, da gente mostrar objetos educacionais interativos, de múltiplos tipos, que lembra que a gente falou sobre a questão dos estilos de aprendizagem, que não tem essa de estilo de aprendizagem, que quanto mais a gente estimula áudio, vídeo, texto, né? Exatamente, Auriane, exatamente. Então, quanto mais a gente estimula, melhor é essa exposição, né, à aprendizagem, àquele determinado contexto, tá? Oi, professor. Era só para trazer vocês de volta para o chão, que mais uma vez, gente, não é porque a ferramenta é massa, gente, isso é que eu fico doido, eu fico também tão empolgado quanto vocês. Mas, mais uma vez, se os objetivos educacionais não estiverem bem delimitados, as metodologias de ensino não forem baseadas em evidências, metodologias eficazes, isso aqui vai ficar uma coisa massa, divertida, vai todo mundo achar legal, mas é aprendizagem, né? É igual você ficar com a sensação, por exemplo, você leva os estudantes para um parque de diversões, todo mundo achar o máximo aula de campo, né? Entre aspas, aula de campo. Ninguém, às vezes, não aprendia nada, mas era massa ir para o zoológico, era legal ir para um parque de diversões, a gente se divertia, ria. Mas no final, perguntava assim, o que você aprendeu? Não aprendi nada. Então, só para a gente
deve se empolgar, mas né, não perder de vista o objetivo que é a educação, tá? Porque às vezes a gente se empolga e o aluno vai se empolgar, gente, né? Não é possível que ele não se empolgue com isso aqui. Mas o objetivo é a educação, né? Então, só para a gente não esquecer. E um comentário que a Jane colocou aqui, um é organizado pelo professor e outro aprendizagem é organizado pelo próprio aluno. E dá para fazer isso no Notebook LM. Eu sei que essa é uma distinção dos dois que a gente estava falando, do LMS e do PLE, mas pensem, vocês podem fazer o Notebook LM para os alunos de vocês com as fontes que vocês selecionaram, e o aluno, ele gerar, por exemplo, o conteúdo, ou vocês podem já deixar todo um notebook prontinho só para ele estudar. É claro que a aprendizagem ativa ela é melhor, tá certo? Mas é mais seguro eu já ter ali os vários objetos para ele, porque já foram objetos que eu já validei, por exemplo. E justamente evita o que acontecia antigamente. O que, é que o professor antigamente dizia? Gente, pesquise na internet. Mas hoje em dia a internet é selva, né? Ele pode encontrar fontes muito boas, mas também fontes absurdas. Então, você selecionar as fontes, né? Mostrar posicionamentos diferentes, enfim, já dá um direcionamento para eles. É isso, queridos. Essa foi a nossa aula. Nívia, por favor, coloca aqui a frequência de hoje, tá? Por favor. É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais longa mesmo, mas era porque era importante a gente trabalhar essas ferramentas com vocês. Lembrar, né, para resumir, que primeiro, tudo tem que ter objetivo de aprendizagem muito bem definido, certo? Não dá para simplesmente achar legal a ferramenta, tudo tem que ter objetivo de aprendizagem definido. Segundo, escolher a ferramenta adequada, tá? Para a teoria da motivação. Então, se um aluno está precisando de mais alta eficácia, se um aluno está precisando, qual daqueles estilos ele precisa para poder seguir, você pode ver uma ferramenta específica, por exemplo, para poder trabalhar autodeterminação, alta eficácia, etc., tá? Então, é muito importante que vocês pensem nisso. Por isso que o nome dessa disciplina, desse semestre, foi essas teorias, foi a psicologia do engajamento, porque vejam que a psicologia do engajamento, ela não vai, ela parte dos nossos 3 pressupostos, né? Da nossa cadeia, conteúdo, tecnologia e pessoas. Então, a gente tentou tratar dessas 3, certo? Dentro das teorias, dentro da psicologia do engajamento. Então, o engajamento, ele é multifatorial. Ele não é só teoria, ele não é só ferramenta, tá? Ele também inclui as pessoas. Certo, gente? Então, muito obrigada pela aula de hoje. A gente manteve aí até nosso core aí até o final. Revejam quando vocês precisarem rever alguma coisa. Quando vocês forem começar a utilizar as ferramentas para ver ali o fundamento do fundamento, né, de como utilizá-las, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada, queridos. Até a nossa última aula, que vai ser com o professor Isaac, que a gente vai tratar de redes sociais e IA, tá bom? Tchau, gente. Até mais.